Olá, sou Caris Brito, sou consultora holística de organização e interiores e estou aqui para falar sobre o bem-estar no lar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as influências das casas 8 e 9 quando o assunto é reforma. Casa 8. O número 8, ele está relacionado a status e sofisticação. Isso quer dizer que quando a gente está falando da numerologia de uma casa 8 e a gente está falando de reforma, toda vez que a gente vai escolher um revestimento, uma textura, um mobiliário, a gente tende a escolher as coisas mais caras. Por isso, quando a gente vai reformar uma casa 8, é importante o quê? A gente planejar bem a reforma, inclusive a verba que a gente vai gastar, para a gente não exceder aquilo que a gente pode gastar. Uma outra coisa também bacana é você ter uma verba extra para poder gastar, para você não se frustrar, porque é aquela coisa, você escolhe sempre o mais caro, se programou com uma verba mais curta, aí não consegue colocar aquilo que você queria, e isso sempre acaba aí gerando uma certa frustração. Quando a gente está falando da casa 9, o 9 ele é um número que está ligado à acomodação. Isso, se a gente pensar do ponto de vista da casa, é o quê? A casa ela vai tendo alguns reparos para ser feitos, mas como a gente está numa casa 9, acaba tendo aquele ar de preguiça, e aí a gente fala, depois eu arrumo, e aí o que acontece? Esse depois ele vai chegar, então as coisas elas vão danificando, elas vão estragando, elas precisam de manutenção, só que em vez da gente fazer na hora, a gente vai acumulando, só que chega uma hora que a gente precisa resolver, porque daí não tem mais jeito. E qual que é o problema de fazer isso? É o prazo pra gente fazer a obra, né, pra gente fazer a reforma, e o custo também, que às vezes acaba ficando mais elevado. Então, numa casa 9, o interessante, o que eu sugiro, é que os reparos eles sejam feitos de tempos em tempos e não espere esse acúmulo todo de todos os reparos para fazer. É isso. E aí você me pergunta, mas como é que eu faço o cálculo para saber a numerologia da minha casa? Esse cálculo ele é simples. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um exemplo para te ajudar, para te ensinar como é que você calcula. Mas é basicamente assim: você tem que pegar o endereço da casa e somar o número do endereço. Essa soma, ela tem que dar um único número só. Então, se for 112, vai ser 1 mais 2, que vai dar 4, né? No final vai ter que chegar no número 4. É isso. E se você mora num apartamento, você vai ter que adicionar esse número da rua, né, do prédio, o número também do apartamento. E a gente desconsidera, na numerologia que eu sigo, a gente desconsidera número de torre, e é isso. Nesse vídeo, então, eu falei sobre a influência das casas 8 e 9 quando o assunto é reforma, né, das casas com a numerologia 8 e 9, encerrando o ciclo de vídeos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta. E na próxima semana, outro vídeo com outro tema. Um beijo, fique bem. Até a semana que vem.